Vida Longa CBN. Imagina perder quase 40 minutos de vida por consumir um pacote de bolacha recheada. Ou então, ingerir um copo de refrigerante e dar adeus a outros 12 minutinhos que podem ser preciosos, viu? Mas se fosse possível a gente ganhar 17 minutinhos a mais só porque a gente está consumindo um peixe de água doce? Pois é, a gente vai conhecer detalhes de um estudo que foi conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Universidade do Rio de Janeiro e também da Universidade Técnica da Dinamarca. Um dos nossos entrevistados de hoje é exatamente o Lucas Moura. Ele é nutricionista, é doutorando da USP, está conosco para explicar detalhes desta pesquisa. Lucas, bom dia. Bom dia, Fernanda. É um prazer estar aqui falando sobre nosso trabalho. Eu é que agradeço a sua gentileza, a sua participação, porque a gente aqui fala de vida longa aos sábados, sabe, Lucas? Sim, excelente. Ninguém quer perder os minutinhos da bolacha, a gente quer ganhar com peixe de água doce. Exatamente. E a ideia do nosso estudo é justamente promover, né, essa alimentação mais saudável e sustentável, porque nós também avaliamos o impacto ambiental dessas dietas, né, no nosso estudo. Então, a ideia é trazer essa perspectiva de que a alimentação ela também pode trazer vida, também pode trazer mais vida saudável, né? Me conta um pouquinho mais do estudo, da pesquisa, de onde partiu a ideia, o que vocês mensuraram ali de importante para avaliar na qualidade de vida do brasileiro? Bem, esse estudo ele surge justamente de outro estudo e foi realizado por pesquisadores de outro país, né, aplicando isso a outra realidade. E a nossa ideia foi, então, adaptar essa métrica para a realidade brasileira, utilizando dados de consumo alimentar da população brasileira. Então, nós utilizamos os dados disponíveis da pesquisa de orçamentos familiares, né, de 2017 e 2018. A POF. Que traz esses dados de aquisição, de consumo, de despesas desses domicílios e individuais. Então, nós combinamos esses dados com métricas internacionais que estimam riscos relacionados à dieta e que nos permitiram, então, estimar esse dado de minutos de vida ganho ou perdido de acordo com a alimentação. Uhum. E aí vocês elencaram 33 alimentos. Exatamente. Inicialmente, nós fizemos uma análise de mais de 1.000 alimentos, né, que estão disponíveis nessa pesquisa, e nós elencamos esses 33 alimentos a partir da contribuição calórica desses alimentos, ou seja, aqueles alimentos que contribuem mais para a dieta, que participam mais da dieta da população brasileira, em termos de calorias. Entendido. A gente pode falar um pouquinho desses alimentos? O biscoito Claro, recheado foi a podemos. primeira coisa que eu falei, né? Tem muito a ver com infância. Exatamente, e também com praticidade, né? Uma vez, e este é um alimento muito prático, basicamente é só você comprar e abrir, né? E está ali à mão para comer. No geral, o que nós vimos, avaliando esses 33 alimentos, é que a dieta da população brasileira, ela ainda é composta por uma maioria de alimentos não processados, né? Aquela alimentação que está ali na base da dieta brasileira, que é o arroz, o feijão e alguma carne, né? Alguma fonte de proteína, principalmente carne vermelha, frango, carne suína, mas também uma grande participação de alimentos processados, né, e ultraprocessados, como biscoitos, refrigerantes, achocolatado, e isso vai compor aí cerca de quase 13% dessa dieta. Uhum. E aí, quando vocês medem... Eu estou me apegando aqui ao biscoito recheado porque ele teve o pior índice, né? Isso. Quase 40 pontos.
Exatamente, quase 40 minutos de vida, né, perdidos, mas é importante ressaltar que essa métrica, ela não é uma métrica imediata, né, então não é um consumo imediato e vai fazer com que essa perda ocorra, né. Essa estimativa, ela leva em conta primeiro ela leva em conta a alimentação da população, então ela é uma métrica populacional, não é uma métrica individual, e também ela leva em conta um padrão alimentar a longo prazo. Então, o consumo desse alimento a longo prazo está associado a essa perda de vida saudável, né? E nós medimos essa perda de vida saudável, uma vez que nós entendemos que o consumo prolongado esses alimentos e nós consideramos prejudiciais à saúde, vão trazer aí malefícios, né? Vai contribuir para o desenvolvimento de algumas doenças crônicas não transmissíveis, e com isso a pessoa vai perder, então, qualidade de vida. Entendido. Eu queria que você me explicasse, né, como é calculado esse minuto que a gente ganha ou que a gente perde? Qual é o efeito desse alimento no nosso organismo para que a gente ganhe ou venha a perder? Bem, ela é uma fórmula matemática, assim, bem extensa, né? Ela envolve vários passos, mas de maneira bem simplificada, o que nós fazemos é combinar alguns elementos desses alimentos que são importantes para fazer essa estimativa, Uhum. e a partir desses elementos nós atribuímos então alguns valores para cada um deles, né? E isso vai nos gerar uma pontuação que, quando combinada com essas métricas internacionais de, de, de vida, né? De perda ou de ganho de vida saudável, nós Aham, conseguimos chegar a essa estimativa de minutos de entendido. vidas ganhos ou perdidos. É o quanto o corpo inflama, o quanto as artérias entopem, é isso? Não, não necessariamente. É mais no sentido do quanto esse alimento impacta a saúde em termos de promoção ou não de saúde, né? Em termos de promoção de vida saudável ou não, considerando principalmente a composição desse alimento. E uma outra dúvida minha para que eu venha a perder 40 minutos da minha vida no biscoito recheado, e a gente vai daqui a pouquinho pontuar os demais também, eu preciso de consumir isso diariamente? É, a nossa estimativa, como ela é uma estimativa a longo prazo, para que isso ocorra, é necessário que esse consumo ele seja a longo prazo, né? Então, Aham. ainda que não seja diariamente, mas se ele é um consumo muito frequente e numa quantidade excessiva, né, ele pode vir a contribuir com isso. Mas, obviamente, então, nós também precisamos levar em conta que não se trata apenas do biscoito recheado, né? Porque a ideia do nosso estudo não é também trazer esse terror nutricional de que as pessoas não podem comer as coisas, né? Nossa ideia é estimular que o consumo desses produtos ele seja ou de fato extinto para aquelas pessoas que queiram adquirir, né, Uhum. esse hábito, ou então que ele seja feito com moderação. Excelente. Até porque minha segunda conta aqui, gente, né? Eu estou conversando com um nutricionista que trabalha aí diretamente com essa pesquisa, é a carne suína, com menos 36 minutos na vida. Isso, Me isso. explica isso. A carne suína ela também teve essa influência justamente por ela ser uma carne bastante consumida, né, pela população, e por ela ter uma grande quantidade de gordura saturada, né. Nós sabemos que essa gordura, quando nós consumimos em quantidade excessiva, ela também tem um efeito prejudicial para a saúde. Então, um desses fatores que nós levamos em consideração para o cálculo desse índice, né, dessa métrica desenvolvida, é a gordura saturada. Então, esse dado acerca da carne suína pode estar associado principalmente a essa presença excessiva de gordura nessa carne, né? E essa já não é
essa já não é uma recomendação nova, né? Nós não estamos trazendo aqui novidades em termos do que é recomendado para a dieta da população em geral, porque isso já está dentro de outras recomendações internacionais e do próprio Guia Alimentar para a população brasileira, que nos diz, né, para preconizar principalmente esses alimentos in natura, fazer deles a base da nossa alimentação. Uhum. Ó, e um outro item da pesquisa que pode quebrar até paradigmas aqui, né? É a questão da margarina. Por quantos anos nós fomos induzidos a trocar a manteiga pela margarina porque era vegetal, não é mesmo, Lucas? A propaganda é tudo, né? E que era Sim, mais saudável, né? exatamente. E essa é uma questão que até hoje, né, está em debate no campo da nutrição. Se é melhor a manteiga, se é melhor a margarina. E a gente sabe que, no geral, as gorduras em geral precisam ser consumidas com moderação, né? Independentemente da fonte. O ideal é que as gorduras elas sejam consumidas com moderação. Não à toa, dentro de um planejamento dietético, as gorduras elas têm uma proporção menor quando nós fazemos a distribuição desses nutrientes para a dieta de uma pessoa, ela tem uma proporção menor justamente porque, independentemente da fonte, o ideal é que esse consumo ele seja moderado. E no Uhum. caso desse tipo de produto, como a margarina, né, as manteigas, muitas vezes eles não têm só a gordura ali presente, mas eles vão ter outros compostos que também têm um efeito desconhecido ou muitas vezes prejudicial para a saúde, né, como os aditivos e outros produtos que são adicionados também. E a carne bovina, que nos tira 21 minutos? A carne bovina também vai nessa mesma perspectiva da carne suína, uma vez que ela é uma carne vermelha e o consumo de carne vermelha ele também precisa ser moderado, né? Isso está também nas recomendações internacionais. A carne vermelha ela teve essa métrica aumentada justamente por ter um alto consumo também na população brasileira, porque, como falei, essa é uma métrica baseada nos nossos dados populacionais, né? E, além disso, ela também teve um alto impacto ambiental, né? Nós também avaliamos esse impacto ambiental no nosso estudo em termos de emissão de gases de efeito estufa e de consumo de água, né? Então, além desse efeito na saúde, a carne bovina também tem esse alto impacto ambiental. Ainda seguindo um pouco, né, da avaliação feita por vocês na pesquisa, nós temos alimentos que já são conhecidos, né, e preocupantes, industrializadíssimos, como o empanado de frango, o presunto, o refrigerante, o cachorro-quente e a pizza de mussarela. Por que ela entrou nesse pacote com menos 11 minutos? Bem, ela entra nesse pacote porque a pizza, ela geralmente também é composta ali por por ingredientes, né, e são processados e tem um efeito nocivo à saúde se consumido também em excesso, né? Ah, ok. Pois a pizza ela vai ter a mussarela, né? Ela vai ter também uma grande quantidade de gordura saturada, ela tem uma alta quantidade de farinha branca, né? E a gente sabe que o consumo desses ingredientes, né, desses alimentos em quantidades excessivas em longo prazo também vai trazer um prejuízo à saúde. Entendido, gente. Todos os alimentos, né, que foram calculados aí pelo Índice Nutricional de Saúde, eu vou deixar lá no nosso site, cbnvitoria.com.br, para que vocês possam consultar com calma. Eu continuo aqui com o Lucas, porque a gente também tem que trazer boas notícias, né, Lucas? Vamos Exatamente. falar dos alimentos que nos dão vida? Sim, na nossa pesquisa nós vimos que aqueles alimentos que já compõem, né, a dieta brasileira e que felizmente são alimentos extremamente disponíveis, né, na nossa realidade, no nosso país, tiveram uma boa pontuação, né? Então foram eles o peixe, especificamente o peixe de água doce, a banana, o feijão, a combinação do arroz com feijão. Quando nós olhamos também para as regiões, esses alimentos também tiveram uma melhor pontuação em termos regionais, né? Então, o peixe, a banana,
o açaí, o açaí com granola especificamente. Então, foram alimentos que tiveram pontuações positivas e de uma perspectiva da métrica que nós calculamos, traz aí maiores benefícios à saúde. Muito bom. O tradicional prato do brasileiro, o arroz com feijão, então ele está de parabéns. Exatamente, está de parabéns. E é importante ressaltar, Fernanda, que nós também verificamos, né, com a nossa pesquisa, que o índice geral, né, a média geral do índice para a população brasileira, ela também foi negativa, apesar desse consumo ainda ser majoritariamente desses alimentos, né, que compõem a base da nossa alimentação. A média geral da pontuação do nosso índice foi de cerca de menos 6 minutos de vida perdido. Isso indica Hum, não que nós estamos morrendo um pouco a cada dia, né? Mas significa que a nossa dieta está tendendo a não ser promotora de saúde, né? A ser uma dieta que é mais prejudicial do que benéfica à nossa saúde, justamente por conta do aumento da participação desses alimentos ultraprocessados, principalmente, muito né? bom. O açaí com a granola, apesar, né, de vocês nutricionistas sempre alertarem que ele é altamente calórico, mas ele é saudável? Você acabou de falar aí que ele está no índice do bom. Isso, ele está no índice do bom, e aí aqui, quando a gente fala nele especificamente, ele teve uma pontuação alta quando a gente olha para os clusters regionais, que são basicamente a divisão desses estados por regiões no país, numa perspectiva dos sistemas alimentares, ele teve uma pontuação positiva, principalmente entre aqueles estados do norte do país, né? Então, Uhum. Pará, Amazonas, Roraima, Amapá. E nós sabemos que nesses estados especificamente, o consumo do açaí pela população geral, ele é feito de uma maneira muito diferente do que é feito no restante do país, né? Então eles consomem muito mais aquele açaí natural, sem muita adição de açúcar, né? Sem muita adição de leite condensado, de outras coisas que nós geralmente colocamos naquele açaí de sorveteria, né? Uhum. Então, quando nós falamos do açaí, é principalmente esse açaí mais natural, sem muita adição de açúcar e com acompanhamentos mais saudáveis, como no caso da granola, né, e que combina ali diferentes sementes, castanhas e frutas, dependendo do tipo da granola. Nos alimentos que têm um percentual positivo, gente, que nos dão vida, minutos a mais de vida, o peixe, né, é o que é o recordista, com 17,22 minutos, a banana com 8 minutos, o feijão com 6,53, o suco natural da fruta com 5,69, o arroz integral com 4,71, o azeite de oliva com 3,34, aveia 2,78, tomate 2,65, castanha do Pará 2,34, além de outros tantos, né, Lucas? Exatamente. Então, nós vemos aí, no geral, são alimentos naturais, né, alimentos in natura, que são justamente, como falei, aqueles que são preconizados pelo nosso guia para alimentar para a população brasileira do Ministério da Saúde, e alimentos integrais, né, que são justamente aqueles alimentos que já estão nessas recomendações nacionais e internacionais para uma dieta mais saudável. Uhum. O frango não entra nessa lista aí dos positivos? Bem, ele não entrou, né, em termos de pontuação, mas ele é um alimento e comumente é recomendado também, né, uma vez que é uma carne mais magra, uma carne que não possui tanta gordura, obviamente, dependendo do tipo de preparação e do corte, mas ele também é um alimento que, que está nas recomendações, né, não deixa de ser um alimento positivo. Entendido. Vocês seguem com esses estudos, com o índice nutricional de saúde? Atualmente a pesquisa, a gente chegou até esse ponto. Nós pretendemos no futuro atualizar, né, os dados dessa pesquisa conforme nós formos tendo novos dados acerca da alimentação brasileira, porque, como mencionei, essa pesquisa ela foi feita com base nos dados de 2018, né, da POF. E nós sabemos, e principalmente após a pandemia, nós tivemos aí mudanças significativas em termos
estilo de vida da população Uhum. e em termos de nível de insegurança alimentar, em termos de mudança no padrão alimentar da população, principalmente pelo aumento do preço também desses alimentos que são mais saudáveis. Então, nós esperamos atualizar esses dados no futuro, quando nós tivermos esses dados sobre a alimentação da população brasileira disponíveis. E nós também estamos trabalhando em outros materiais, né, para divulgação e popularização das informações do nosso trabalho. Nós estamos desenvolvendo alguns materiais de divulgação nas redes dos nossos grupos de pesquisa, né, no Sustentária, nas redes da Faculdade de Saúde Pública da USP. E a ideia também é a gente desenvolver um jogo, um jogo lúdico para utilização em ações de educação nutricional, principalmente voltado para o público mais jovem, para crianças, e um público mais geral, né? Muito bom, Lucas. Eu te agradeço pela gentileza, pela oportunidade de dividir conosco, viu, esse trabalho de pesquisa de vocês. Eu que agradeço, Fernanda, pelo espaço e nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento sempre. Te agradeço, tenha um bom final de semana. Obrigado para vocês todos também. Vida Longa deste sábado, eu conversei com o Lucas Moura. Ele é nutricionista, pesquisador da USP, e a gente falando sobre o índice que mede as perdas de vida saudável por porção, viu? E a gente identificando aqui os melhores e os piores, é hora de refletir sobre o que a gente está levando para a mesa.